Bom, vamos lá. Nós vamos falar hoje, agora, sobre Bootstrap. Em alguns momentos eu vou tossir no vídeo porque tá difícil de segurar, beleza? Bom, o que é o Bootstrap, tá? Para início de conversa, vamos só recapitular aqui. Jogar o nosso VS Code aqui. Vou abrir a pasta documentos, aula aqui. Vamos lá. Vou marcar aqui que eu quero, beleza. Vou criar uma pasta aqui chamada index.html. Vou colocar o meu HTML5 aqui, né? E vou colocar aqui, ó, que é o meu site, beleza? Bom, é... vamos dar um... Vou abrir ele aqui no navegador. Então ele vai ficar desse jeito. Bom, se eu quisesse adicionar coisas, elementos, né? Eu posso colocar aqui um elemento de UL, LI para lista, item 1, LI multiplicado 3 vezes. Aqui eu tenho o 2, o 3 e o 4, né? Se eu der lá um F5, eu tenho isso daqui. Bom, já sabemos que a gente consegue mexer com os estilos CSS, então se eu quisesse esse texto aqui, ao invés dele ficar aqui solto, eu posso colocar um P, coloco o texto aqui dentro, aí eu posso vir cá e falar aqui por style aqui, eu quero que o color dele seja yellow, aí ele já vai ficar amarelo lá, horroroso. Posso vir aqui e falar que o meu body tem um é, background, cadê? Ó, faltou style, background color, blue. E aí a gente fecha o body aqui. Ele já tá fechando lá embaixo, só a tag. É isso aqui, certo? Então a gente já sabe que pode mexer com o CSS aqui, pode colocar o CSS dentro do documento, separar uma pasta aqui dentro, né? Bom, isso tudo a gente já aprendeu. Só que agora, o que a gente vai aprender é que eu não preciso ficar brincando com isso mais. Eu já tenho aqui um framework, que é o que a gente chama, né? De que ele tem um conjunto de ferramentas, mas esse cara aqui voltado para front-end, tá? Então, como assim? Se eu vir cá na documentação, ele vai me dizer exatamente o HTML que eu criei, né? Vou lá, um Bootstrap, um Hello World com H1 aqui bonitinho. E aí ele até pede para fazer um comparativo com esse cara. Bom, vamos lá. Eu vou criar ele aqui, ó. Eu vou abrir um novo file aqui. Vou chamar de bootstrap.html e vou colocar o nosso documento aqui. A mesma coisa, mesmo Hello World. Vamos abrir. Eu tenho o Hello World e eu tenho o meu Hello World. Observe que a fonte mudou, né? Ela ficou mais fina, não tem esse espaçamento, ele está mais para cima. E aí é que começam as nossas brincadeiras, tá? Bom, primeiro vamos dizer o que que aconteceu. Por que que esse negócio virou uma magia, né? Por que que ele ficou desse jeito aqui? Vamos lá. Primeira coisa eu estou usando duas coisas que eu trabalho com o Bootstrap. Um é o nosso CSS, que eu estou buscando diretamente do site do Bootstrap. E a outra, o script JavaScript, que mais para frente você vai entender o que que é. Por enquanto, só o fato de eu colocar esses dois componentes aqui já resolve o meu problema. Se eu remover esse cara, voltar aqui, você vai ver que voltou a ser a mesma coisa, olha. Então, todo o cenário está dentro do Bootstrap. Beleza, até aí tudo bem. Eu fiz aqui o exemplo dele. Ele me diz aqui, né, o que que a gente adicionou. Ele me dá a opção de eu poder baixar ou usar o que eles chamam de CDN, né? Se eu baixar aqui, eu não tenho as atualizações.
né? Eu vou ter uma versão fixa, mas beleza, até aí tudo tranquilo. Mas depois dá uma olhada na documentação, tem muito mais coisa. Mas assim, o que que eu tenho um ganho com isso? Qual é o meu verdadeiro ganho utilizando? Bom, aí a gente começa a entrar dentro do meu forms, dos meus componentes, tá? Como assim? Olha, eu posso ter um componente aqui, por exemplo, de modal. E é exatamente isso daqui. Como que eu faço para ter? Copio esse modelo, vou vir aqui e vou colocar ele aqui dentro. Fiz isso. Vem cá do F5. Ah, pera, faltou o botão. Aqui. Esse é o exemplo, que esse daqui é o exemplo do container, do modal aqui. Bom, vamos lá. Eu posso copiar aqui. Ah, e eu posso testar aqui, ó. É esse mesmo efeito que eu vou ter na minha página, ó. Ficou escuro, ficou aqui. Beleza? Então, eu vou colocar ele aqui. Vou atualizar. Vou ter um botão. Cliquei e olha só. Tirando o efeito escuro, porque ele está seguindo, né? O Bootstrap tá... Deixa eu fechar isso aqui. O Bootstrap está seguindo aqui o exemplo, né? Mas se eu for para o Light aqui, ele vai ter o mesmo efeito que eu estou tendo lá. Ó. A mesmíssima coisa. Então, eu adicionei uma janela de modal aqui. Ah, mas tem um três pontinhos aqui. Ué, beleza? Você pode colocar a mensagem que você quiser aqui dentro desses três pontinhos. Olá. Esse é o meu primeiro modal. E aí, atualiza, clica, pronto. Cliquei no close, fecha, cliquei no save, né? Aí, nesse caso, a gente tem que criar o formulário para poder fazer. Bom, que macumba tem isso? Eu tenho um botão, eu tenho as classes do botão, eu estou chamando esse botão de primary, mas eu posso chamar ele de danger. Danger. E aí ele vai ficar vermelho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou adicionar essa janelinha de lado aqui. Bom. Beleza. Aí assim facilita para a gente poder escrever. Eu posso usar aqui o info para ele ter só uma ideia de informação. Warning. Warning. Para ele ter o modelo de alerta. Ah, mas aonde que tá essas cores? Bom, vamos lá. Falando aqui, agora eu vou ter que aumentar. Eu tenho dentro do meu Bootstrap, eu tenho uma parte aqui de colors. E aí, ele vem explicando todas as propriedades de cor que ele tem. Todas. E aí ele tem aqui, ó, umas variáveis. E olha aqui, o meu primary, eu tenho second, eu tenho info, warning, danger, light, dark. Tudo que são cores que a gente consegue customizar. Eu consigo traduzir isso daqui e mexer com a customização. Mas, assim, dependendo do que for, a gente já usa essas mesmas cores aqui e fica com esse modelo, tá? Bom, mais um documento aqui para dar uma olhada. Beleza. O que eu ganho? Só cor? Só componentes? Vamos usar mais um componente aqui que eu acho. Olha, o list group, né? Que a gente usa lá, é que ele tem os modelos de usar, ó, por exemplo, que é aquele ULI list. Se eu fizer aqui e colocar ele aqui embaixo, lembrando que esse cara aqui é uma modal, então ele não vai aparecer enquanto for acionado, né? Vamos lá. Então, abaixo do botão eu vou colocar essa UL, essa lista. Então, se eu clicar aqui, olha lá, eu tenho uma lista ocupando todo o espaço. Vou explicar sobre layout. Ocupando toda a lista, tá?
Então, é literalmente Ctrl+C e Ctrl+V com algumas modificações, né? Aqui ele está falando o list active, é esse active aqui que ele dá esse tom azulado. Aqui ele está o group list. Eu acho que se eu colocar active aqui, ele vai também. Deixa eu só testar. Active. Eu vim cá, ó, ele já ficou selecionado. Então, dependendo do que for, você quer fazer um menu, dependendo do que for, eu posso exibir, posso colocar ele aqui no meio, posso colocar 2, né? Mas 2 não faz sentido. Mas eu posso. Ok? Então, eu estou brincando. Isso tudo aqui é CSS. Só que alguém já foi lá e desenvolveu, já escreveu e já fez. Uma das coisas que a gente gosta de usar é o navbar. O navbar é o mesmo que está aqui em cima, ele já te entrega isso pronto, ó. Então eu posso vir aqui, ó, copiar esse navbar, aí eu coloco ele aqui, né, antes do meu Hello World. Depois dou uma indentada aqui para o código não ficar horroroso, né? Ó, beleza, dou um tab aqui nesse navbar e olha o que que acontece. Agora eu tenho uma navbar. Se eu der um Ctrl Shift I, essa navbar vira um menu responsivo e eu não precisei mexer exatamente com nada. Já está pronto. Ó, vou tirar aqui, ó. Ó o momento que ele se torna responsivo, ó. Já está pronto. Ok? Então, apenas brincando aqui com o CSS, né? E o Bootstrap. Mas vamos lá. Vou permanecer com o navbar e vou arrancar tudo isso aqui. O navbar está aqui, funcionando, né? Bom, o que que eu vou fazer? Nós vamos... Aqui você tem os componentes, tá? Aqui tudo são componentes, ó. Tudo. Então aqui eu tenho um progress, né? Que é uma barra de progressão. Eu tenho drop down, menu drop down. Então esse tipo de menu lá eu consigo pôr. Esse calopse, que você consegue mudar e sumir algumas coisas, tá vendo? Beleza? Close button. Então você tem aqui um botão de xizinho aqui para você colocar para fechar alguma coisa. Ok? Carrossel de imagens, muito utilizado em sites. Então você já tem um carrossel pronto. Claro, faltam as imagens aqui, né? Mas a gente tem. Os cards eu uso demais, tá? Demais. Eu uso card para fazer um monte de coisa, para separar as coisas. Eu acho interessante, por exemplo, nós estamos aqui, ó, com uma navbar e aí eu tenho componente todo branco. Aí se eu quiser colocar, né, uns 3 cards aqui, olha como é que eles vão ficar. Aqui não ficou uma bosta, porque aqui ele ficou um debaixo do outro, mas é isso aqui. Aí você consegue brincar com os cards, mas mais para frente a gente vai explicar, tá? Bom, então, uma porrada. Ah, breadcrumb, que é a migalha de pão, esses badges aqui, os alerts, né, que tem aqui também, você pode apresentar ele de forma simples. O accordion, que é esse cara aqui, ó, que economiza espaço demais na tela, tá? Então, tudo tá aqui. Só que não adianta nada colocar, igual eu coloquei ficou esse trem. Por quê? Porque eu preciso disponibilizá-los dentro de um layout. E como que eu vou fazer esse layout? Eu vou vir aqui, ó, dentro do grid. Aqui, ó. E aqui já começa uma brincadeira. Bom, o que que o Bootstrap faz, tá? O Bootstrap, ele divide as janelas aqui, divide a tela em 12 colunas. Então imagine que eu tenho 12 colunas verticalmente aqui. É isso que ele faz. E eu tenho as linhas, tá? Então, como que fica essa brincadeira? Bom, tudo tem que ficar dentro desse container, tá? Nós vamos copiar esse container aqui. Vou tirar o navbar por enquanto, só para a gente poder pegar. Ó, então, tudo começa a brincadeira aqui com o container. Container é um espaço que eu vou delimitar. Aqui não vai fazer diferença nenhuma, não aparece para você, mas depois eu vou mostrar que faz sentido. Depois disso, o que que eu tenho que criar?
eu vou criar uma linha. Então, eu vou criar uma div row. Escrevi errado, peraí. É uma div.row. Quando eu faço isso, eu estou criando um componente HTML do tipo div e chamando uma classe CSS chamada row. Olha lá. Então, eu criei uma linha, tá? Só para falar disso, eu vou colocar aqui um BG. Deixa eu lembrar como é que é o background aqui. Color. Eu acho que é esse cara aqui, ó. Vamos colocar esse cara aqui só pra gente testar. Deixa eu ver. Beleza, não apareceu nada, porque dentro da div não tem absolutamente nada. Não ficou cor amarela. Deixa eu lembrar qual que é a cor de fundo aqui. Pera aí. Eu acho que se eu for aqui, eu tenho text. É BG, lembrei. Não é BS não, é BG Danger. Ó, beleza. Nossa, esse Danger ficou... vermelho. Beleza. Então, deixa eu ver se eu tirar um aqui vai resolver. Não resolveu, deixa ele lá. Beleza. Então, eu tenho aqui a minha linha, tá? Posso criar outra linha. Tranquilo. Vou colocar aqui o warning. E aí eu vou ter duas linhas. Observe que o meu layout está centralizado. Mesmo espaço que tem aqui. Ok? E aí, o que acontece? Se eu colocar aqui, ó. Eu estou falando que o texto tem que estar centralizado aqui, mas vamos colocar aqui, ó. Um container hífen fluid. Se eu fizer isso, olha só. Agora eu estou dizendo que ele é fluido, ou seja, ele vai ocupar 100% do espaço e automaticamente ele vai ser responsivo. Ok? Eu gosto de usar sempre ele desse jeito. Então, ou seja, eu delimitei uma área e falei para o meu navegador, ó, usa tudo, 100% da tela do cara. E cria duas linhas. Aí eu criei duas linhas aqui. Vamos lá. Depois que eu criei as duas linhas, lembra que eu falei que eu tenho 12 colunas? Ok. Para eu fazer as colunas, eu vou um div.col e aí eu tenho que colocar a numeração dela. Por acaso, eu vou colocar duas colunas aqui, tá? Deixa eu ver se isso vai funcionar. Funcionou. E aí eu vou colocar duas colunas aqui. Vou falar que essa é a col 1 e essa aqui vai ser a col 2. Bom, quando eu fizer isso, olha só que legal. Ele veio aqui e determinou para mim as colunas, tá? Eu vou tirar o fluido aqui só para a gente poder bater. Ó. Olha só. E eu vou tirar o text center aqui também. Bom. O que aconteceu? Vamos voltar lá para dentro do nosso grid, tá? Eu não vou colocar col 2 não. Acabei esquecendo um ponto aqui. Vou colocar só col. O que vai acontecer aqui? Eu tenho agora duas colunas, tá? Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, um BG info, só para separar uma delas. Olha lá. Uma está transparente, a outra não. Eu coloquei duas colunas. E ele automaticamente pegou essas duas colunas. Vamos voltar lá de novo. Se eu colocar aqui um container fluid, na verdade, eu acho que eu nem precisava desse container aqui. O que vai acontecer? Agora eu tenho mais espaçado as duas colunas. Como eu sei de cor, se é 12 dividido por 2, dá 6 colunas para cada. Só que aqui eu tenho um conjunto de 6 colunas, só que é apenas uma exibindo. Então, bom, vamos lá. Vamos brincar. Eu tenho aqui, então, uma coluna com espaço de 6 colunas. Ó. E aqui também. Beleza? Vamos lá. Vou fazer essa mesma coisa do lado de cá. Só que agora eu vou virar e vou falar que esse cara aqui é um col 2
E esse cara aqui é um call 10. Então, por que call 10 e 2? Porque eu tenho que sempre ter 12. Então, esse caso aqui vai ser 10 colunas e esse cara aqui vai ser 2 colunas. Ok? E aí, vamos só inverter o BG-Info para você ter uma ideia do que ele está sendo. Vamos lá. Ó, BG-Info. Vou atualizar. E olha lá. Agora eu tenho um espaço de 2 colunas na linha de baixo e 10 espaços na coluna da direita. Então, eu consigo brincar com esse layout e definir linhas e colunas para que eu possa ter literalmente a limitação. E aqui, ó, ele sempre vai respeitar até chegar um momento que ele está empinando aqui as colunas, ó. Ó, olha ali. Agora ele empilhou. Observa, aqui eu tenho 1 e 10, ele conseguiu manter, só que aqui em cima, como foi dividido, ele empilhou as colunas. Ele passou a 6 que estava do lado direito para baixo. E olha isso acontecendo, ó. Ok? Esse é o layout que a gente chama de responsivo. Então, se você pegar aqui, oh meu Deus, se você pegar aqui no exemplo, ó, ele tem 3 colunas divididas igualmente. Vamos pegar esse espaço aqui, ou vamos pegar essa div aqui, para ele ter o exemplo, ó, e vamos adicionar na nossa linha. Então, ó, eu tenho mais uma linha. Ó, se eu colocar aqui, agora o que eu tenho? Eu tenho, ó, 3 colunas, tá? Essa daqui, ó, termina, né? Começa aqui, termina aqui. Essa aqui começa aqui, termina aqui. Essa aqui começa aqui, termina aqui. E aí, ele tem outros exemplos, né? E aqui ele vem a determinação do que você vai usar, porque você pode usar o call, igual estou usando, mas você pode usar o call SM, que é para dispositivos que é maior do que 576 pixels. Você pode usar o MD, que é o middle, né? Que é o meio ali em termo, que é para dispositivos até 768 pixels. E assim por diante. Você tem o LG, XL e o XXL, tá? Aqui um layout equilibrado, igual eu falei, né? Do processo. E, enfim. Bom, é isso, cara. Bom, voltando aqui então, eu vou fazer agora. Vou colocar o quê? Vamos colocar a nossa navbar lá. Vou voltar a navbar que eu gosto dela. Navbar. Cadê você? Navbar. Sumiu. Aqui. Vou colocar a nossa navbar lá bonitinha. Deixa eu ver se eu tenho uma outra melhorzinha aqui. Ah, eu tenho uma só com símbolo. Ó, que legal. Eu não me recordo, mas acho que eu vou colocar ela aqui em cima. Ó, ela zoou a imagem porque não está pegando a imagem do Bootstrap, né? Mas a gente resolve esse problema agora. É... Ah, tá. Beleza. É... Ele está pegando a imagem de outro lugar. Deixa eu ver se ele vai deixar eu passar aqui. É. Aqui, ó. A imagem aqui em cima. Se eu clicar nela, eu abro ela aqui e vou lá no meu código e coloco ela aqui. Aí eu vou resolver o meu problema de erro da imagem. Ok? Então apareceu agora o Bootstrap bonitinho. E eu tenho uma tela de login aqui. Já aproveitar? Vamos fazer uma tela de login. Eu tenho uma tela de login pronta. Dentro aqui dos formulários, que eu não passei com você nos formulários. Ó. Então aqui eu tenho o overview do que é um formulário. Da mesma forma, o formulário eu tenho as mesmas coisas. E aqui eu tenho ó, e-mail, endereço e senha. Eu vou pegar esse cara. Mas se eu pegar esse cara e jogar ele aqui solto, o que vai acontecer? Vai ficar horroroso, olha só. Para que eu tenho um campo desse tamanho, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai dar uns espaçamentos, porque está muito alto, e eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. Depois, a gente vai centralizar. Como o layout é dividido em 12, então, se eu dividir ele aqui em 3 partes, o meio eu consigo pegar, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um div.row. Sempre eu tenho que criar uma linha para criar uma coluna. E aqui eu vou criar uma div
ponto col vezes 3, que eu já crio 3 colunas de uma vez. Aí nessa coluna do meio é onde eu vou pôr o meu login e senha. Então vou colocar ele aqui, ó. Vou identar o meu código fonte, beleza? Ok, então se eu fizer isso aqui eu já tenho algo já centralizado. Já tá um pouco melhor. Ainda tá grande. Eu acho que eu posso dividir ele em... O problema é que em 5 não vai centralizar. Mas beleza, ok. Vamos deixar assim. Bom, com o tempo você vai entender algumas tags, tá? Mas, por exemplo, MB é margem button, ou seja, a margem de baixo, que ele está dando espaçamento. Se ele está dando espaçamento aqui, isso quer dizer que eu tenho algo que possa ser uma margem top, né? Vamos pesquisar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui as margens aqui mais fáceis. Carrossel, layout, deixa eu ver se é utilidades aqui. Ah, margem aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho as minhas margens, né? E aí, ok, deixa eu ver se eu só tenho isso. Ver se eu tenho mais coisa. Ah, margem top. Olha, ó. Para classes usar margem top. Então, beleza. Só que aí ele está chamando de T. Então é MT. Se eu não me engano. Margem top. É MT. Beleza. Então, o que eu posso fazer? Como eu quero um distanciamento aqui da minha navbar, eu posso usar o container ou eu posso usar a row mesmo. Então eu venho aqui, meto um MT, ponho o espaçamento que eu quero. Vamos testar com 5. Vamos ver o que vai ser. Olha, já dei um espaçamento aqui. M5, eu não sei qual que é o limite, tá? Então, deixa eu olhar lá de novo. Eu acho que ele vai de... Acho que é de 1 a 5. Ok, então vamos colocar aqui. Vamos colocar o 6 para ver se ele passa. Não, então é de 1 a 5. Então tem 5 espaçamentos aqui, beleza? E eu posso colocar também ele para dar um espaçamento aqui do meu container. Já que o meu container, se eu colocar aqui um BG info, isso, vai ver que eu tô pegando, eu tô pegando já tudo aqui já, então ele não tá pegando do meu nav, então é o nav que eu tenho que fazer ele descer. Vamos lá. É o meu navbar que ele vai ter que descer. Ou eu posso colocar mais uma margem aqui em cima. Vou repetir o MT5 para ele poder... não aumentou mais não. Beleza. Tudo bem. A gente consegue descer isso com outros códigos também, né? Posso usar o BR aqui, só que aqui em cima, para poder descê-lo. Tá? Beleza? Vou tirar esse info aqui e pronto. Ok. Tenho a minha aplicação com a tela de login aqui no meio. Tá? Então, vamos renomear aqui para boot login. Ok? Outra coisa que a gente sempre usa, e bastante nós vamos usar, vou dar o Ctrl+C e Ctrl+V aqui, copy, paste aqui, vai ser as tabelas. Então vai ter aqui um boot table. Vamos lá. Usando a mesma coisa aqui, depois que o cara logou, vamos dizer que o cara está logado dentro da aplicação. Vamos abrir aqui o boot table. Boot table. Vamos tirar o login daqui. Ó, ficou tudo vazio, beleza? Ok. Ainda com layout centralizado, nós vamos buscar aqui, ó, tabelas dentro do meu componente. Eu tenho aqui. Deixa eu buscar aqui. Tables. Aqui, ó. Eu tenho tables. E olha só que legal.
As tabelas é onde a gente exibe os relatórios, né? Relatórios, analíticos, usuários, blá blá blá. Então, eu tenho ela para criar com o número da coluna, né? E o cabeçalho. Aí eu tenho as variantes do que eu posso colocá-los, né? Lá, o que eu quero colocar. Eu tenho ela zebrada, né? Que a gente chama, fica uma cor sim ou cor não. Aí eu tenho uma coluna sim, uma coluna não. Tenho os layouts pretos e blá blá blá. Aí eu começo a ter uma porrada de coisa, tá? Geralmente, o básico que a gente usa é mais ou menos esse cara aqui. Eu vou copiar essa tabela, vou colocar essa tabela aqui, ó. Ó, vou centralizar aqui bonitinho. Então aqui eu tenho o meu cabeçalho e eu tenho o meu corpo. Dentro do meu corpo eu tenho uma linha com 4 colunas. Aí eu tenho uma outra linha com mais 4 colunas, outra linha com mais 4 colunas, tá? E aqui também eu tenho uma linha com mais 4 colunas. O que diferencia da de cima e da de baixo é o cabeçalho. E aí, se eu voltar, olha só. Eu posso colocar aqui na frente, ó. Ah, vou fazer com card que eu falei que eu gosto, né? Então vamos usar o card. E aí você vai entender o que eu gosto de usar. Card. Bom. Deixa eu pegar um card legal. Acho que é aquele ali mesmo. Bom, vamos lá. Eu sei de qual tanto que eu uso. Quase, né? De cor. É div card. Card reader, então não sei o que. Beleza. Então, eu vou colocar isso tudo num card, ó. Então, o que eu vou fazer? O div.card. Card. Aí eu tenho um. Ai, deixa eu lembrar. Isso, eu tenho um card body. Ó, um card body. E eu tenho um card header. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver como é que vai ficar. Beleza, isso mesmo que eu quero. Ó. Card header, card body. E se eu quiser, eu posso colocar aqui o footer. São classes do card, tá? Eu vou mostrar onde está. Footer. E aí ele fica assim, ó. Olha que legal. Ele fecha o escopo, tá vendo? Bom, vamos lá. Aqui ele tá falando do body. Aqui ele tá falando de um grupo dentro. Aqui, ó. Ele já fala do card header, tá vendo? O card body. E aqui ele fala do card footer, ó. Com um teste secundário, com uma cor mais opaca e tudo mais. Olha só que legal que fica, tá vendo? É isso aqui que eu tava falando. Bom, vamos lá. Eu quero colocar minha tabela dentro do meu body, né? Dentro do card body. Então é aqui que ele vai ficar. Ó. Eu vou indentá-lo. Tem que indentar aqui, depois. Aqui tá certo. Vou indentá-lo. E aqui no meu card reader, eu vou colocar um texto. Geralmente, ele só colocou um texto aqui mesmo. Então, eu vou colocar aqui usuários cadastrados. E aqui eu vou aproveitar esse text que eu achei legal. Vou colocar ele aqui. Ó. E aqui eu vou colocar bem-vindo ao curso. Bom, o que esse cara vai fazer? Ele é um card footer, ou seja, ele vai classificar, ele vai formatar isso para ser um rodapé do card. Ele está falando que o meu texto, o corpo, né, o texto body desse corpo aqui, ele tem que ser secundário, que é uma cor secundária, tá? Não é uma cor primária. Se eu vir cá e atualizar, olha que legal. Você está vendo que o texto está um pouquinho mais claro do que esse. Aqui está as tabelas, né? Eu posso colocar mais coisas aqui dentro que vão ficar aqui dentro, né? Normal lá. Olha que legal. A tabela vai crescer e eu consigo mexer, né? Consigo assim mexer sim, né? Consigo mudar as coisas que eu quero. Se eu não quiser essa linha com essa coluna aqui horrorosa, eu tiro ela aqui do escopo, né? Mas aí tem que tirar de todos, tá? E tiro daqui. Eu tenho uma porção de coisas para fazer aqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma janela, né, um card, com esse cara aqui bonitinho. Eu posso, por exemplo, vamos voltar lá no modal, ter esse mesmo card dentro do meu modal.
E aí eu começo a emendar os componentes, né? Olha só. Eu vou minimizar esse cara todo aqui, ó. Do card pra cá. Olha. Vou colocar o meu modal aqui, porque o meu modal não precisa estar em um, em um layout, uma posição fixa, porque ele vai ficar oculto. Eu só quero colocar o botão aqui. Eu vou colocar o botão aqui dentro. Bom, vamos ver como é que tá ficando aqui. Beleza. O botão ficou fora. Ah, ficou fora do card, isso mesmo. Vou pegar esse botão, vou falar assim, ó, exibir usuários cadastrados, tá? Vou pegar esse card que tá aqui, vou tirar daqui, vou encurtar o espaço. Bom, a única coisa que faz é o meu usuário vai sumir daqui, né? Eu tenho esse botão. E eu vou colocar ele aqui dentro do body. Coloquei aqui dentro do body, deu um F5. Se eu clicar aqui, olha que legal. Eu tenho um card aqui dentro. Claro que eu não precisava ter um card aqui dentro. Eu poderia ter só a tabela. Mas fechei, voltei para cá, cliquei, entrei de novo. Tá? Vou voltar o card para cá. Para você ter uma ideia de como que ficou. Vou dar um espaçamento, né? Esse espaçamento você pode colocar aqui. Então, ó, a gente já sabe que MB3 é o tipo de espaçamento. Ó, eu dei um espaço para ele, né? Ficou até interessante, bonitinho, alinhado, tudo certinho. E se eu fizer um Ctrl Shift I, olha só, a tabela não está responsiva, né? Mas, bom, não tem tabela responsiva. Se a gente vem cá, ó, nos tables e buscar aqui pro aqui, ó, vamos fazer o stripped nela aqui, né? Deixa ela stripada, ó. Vamos testar? Ficou? Olha que legal. Apenas com uma classe CSS eu já resolvo minha vida. Aí que eu posso stripar colunas, mas ok. Deixa eu ver, acho que mais para baixo eu tenho ó, tem o Active, o Table Active também. Eu posso usar aqui o Table Border. Olha só que legal. Achei, mas enfim. Small Tables. Ah, o Small Tables também usa bastante. Por quê? Aqui dentro, ó, das tabelas, né? Vou tirar aqui. O que acontece? Eu tenho um espaçamento. Às vezes você precisa economizar espaço. E aí você vem aqui, ó, dentro do Table e faz assim, ó. Table SM. Quando você faz isso, olha só, ele condensa mais, ele fecha mais um pouquinho, né? E isso dá um pouco mais de espaço para ele, né? Aqui. Bom, aqui tá falando de table group, beleza. Alinhamentos verticais que a gente pode precisar. Espaçamentos, blá blá blá. Table head. Ó, ele ficou com light, que é o que a gente tá vendo aqui. Não, não tá vendo que tá com light, não. Mas eu posso usar um T-head aqui, ó. Vamos brincar. Posso usar o T-head aqui. No light vai ficar assim. Ficou com um pouquinho de cor. Mas, opa, fiquei errado. Mas eu posso vir aqui e fazer um primary. Primary. E eu ter algo um pouco mais tchananã. Beleza? Table foot, eu também posso ter um rodapé para minha tabela, tá? Eu posso ter um título em cima, olha que legal. Aí eu ponho o caption aqui e ponho o caption aonde eu quero. Aqui vem a responsividade. E olha só, table responsive. Então, se eu colocar, vou voltar aqui de novo, dar um Ctrl Shift I, puxar aqui, ó, a tabela tá saindo fora, ó. Tá vendo aqui? Observa que ela sai, né? Ó. Agora, se eu vir cá e colocar um table, opa, aqui não. Colocar um, cadê o table aqui em cima? Ó, table stripped e table responsive. Aí, não era para ficar? Ou ela tem layout mínimo aqui?
Ah, tá. Ela tem layout mínimo, tá? Mas ela já tá responsiva. Ah, tá responsiva já. Mas, né? Ela tem um limite aqui e esse limite esbarra, né? Não tem dispositivo desse tamanho. Mas o dispositivo normal, a gente tem, tipo um iPhone, Samsung Galaxy S8, ó. Ixi, ficou com zoom? O que aconteceu? Oxi, ficou ruim, hein? Ah, tá. Ué, tinha ficado ruim. Olha aí pra você ver, ó. Tá? Então, sempre tem algum componente que a gente precisa olhar para aqui para poder adaptar e brincar com ele, tá? As imagens são as mesmas coisas, tá? As imagens também podem ser responsivas, né? Eu usando essa classe e a classe imagem fluid, mas lembrando que a imagem tem que ter uma resolução boa para ela expandir e diminuir. Eu posso usar as imagens do tipo aqui, ó, Tumbal, né? Tumbal Nail aqui. Eu tenho, se eu não me engano, acho que ela arredondada. Ela tem as bordas arredondadas, tá? Brinco aqui com alinhamento da imagem, onde que eu quero colocar ou tudo mais. Bom, dentro dos formulários, eu não passei um overview aqui, você tem um layout que respeita, então você tem as classes aqui também, né? De imagem, de form label e form control, que é para usar. Aí você desabilita os formulários. Se quiser desabilitar, você desabilita, mas isso aqui não é CSS, tá? Isso aqui já é HTML, então você já consegue fazer. Você tem alguns componentes aqui, ó, do Form Control, então ele te deu aqui um formulário de exemplo, um text area para escrever um e-mail. Aí você tem o tamanho, né, dos seus campos, se você quiser ele mais grosso, mais ou menos, e normal e menorzinho, tá? Aqui, form text 8 a 10 caracteres, acho que é para senha, mas enfim. Aqui é só para você marcar que é apenas leitura, então você não consegue escrever, mas esse é HTML, já não é CSS, ok? É uma propriedade do HTML. Aqui o estilo de botão, para você confirmar a identidade. Nenhum botão desses aqui vão ter ações, tá? É só meramente exclusivos. Aqui é a mesma coisa para você fazer o envio de um arquivo. Então, aí você tem alguns tipos, né, para poder escolher aqui. O color picker, que é o mesmo que a gente passou lá no HTML. Vocês vão ver que não tem muita coisa. Esse data list aqui é legal para você ir digitando e ele vem te dando as explicações, mas você tem que ter ele aqui, né? Então, se o cara digitar Seattle aqui, aparece. O selects, que é os campos que a gente usa pra caramba. Aí ele também, você tem tamanhos, né? Ou você tem um múltiplo, né? Mas a mesmo assim ainda é propriedade de HTML. Check e radius, o que determina aqui é só se está desabilitado ou não. E aí, esse cara faz toda a diferença, porque não existe isso. Esse cara aqui é esse check aqui mesmo, tá? Cadê ele? É esse checkbox aqui. Só que esse checkbox com um estilo, tá? Então, se você copiar ele aqui e colocar ele, vamos colocar ele ao lado aqui, ó. E dar um F5, você vai ver que tá lá, funcionando, ó, né? Lembrando que cliquei é como se eu tivesse o xizinho. E aqui ele tá a opção de ligado. Descliquei, né? Ou seja, tá off é que não tá clicado, tá? É a mesma coisa desse cara aqui, ó. Só que muda só o design, beleza? Os radios, beleza. Não tem mais muita coisa aqui para poder dizer. Aí tem só aí, esse aqui é um outro modelo, que é onde você clica e seleciona, né? Deixa ele habilitado ou não. Olha lá, ó, né? Aí você vai mudando conforme as coisas vão passando. Aí você tem cores diferentes para o negócio, então aí você escolhe. O range, que é um slide, né? Ele também existe para HTML. Tem alguns lugares que usa, outros não. Acho que eu nunca usei, basicamente. Input group, esse aqui eu uso pra caramba, para poder determinar
dinheiro, URL, arroba name, tá? Você tem muita coisa para fazer. Nada mais é que um componente do lado do input, tá? Mais uma vez, copiei, colei ele aqui, ó. Aí se eu for lá no F5, o que que eu tenho? Esse componente, observando o tamanho do espaço da coluna, mas ele aqui dentro, tá? Então, volta aqui, cadê ele aqui, ó? É esse cara aqui e eu estou colocando, né, o que que eu quero. Poderia ser um cifrão? R cifrão? Poderia. Olha lá, ó, né? Aí eu teria que mudar aqui o placeholder, de deixar, em vez de ser usuário aqui, lembrando que placeholder é só um campo intuitivo para o cara saber o que, que ele está indo, informe aqui o valor, né? E voilà. Claro que eu tenho que ter uma máscara para permitir número, né? Então aqui não pode ser text, tem que ser number. Que aí já começa a fazer um pouco de sentido, olha lá, ó. Não vai permitir digitar texto, apenas número aqui dentro, tá? É, as bordinhas, o tamanho, o checkbox aqui também dentro dele. Aqui o exemplo de dinheiro, mas aqui também, né, não tem validação, que essa validação é JavaScript. Flutuações. Aqui ele está dando uma mensagem de erro, que depois a gente vai trabalhar isso, não agora. Cara, é isso. Não tem muita coisa. Quer dizer, tem bastante coisa para estudar, mas as coisas que tem são essas aqui, tá? São componentes aqui dentro, cada um fazendo uma coisa. Tem os ícones. Ainda bem que eu lembrei. Cara, ícones aqui no Bootstrap você usa insistentemente, tá? Inclusive, ele tem uma página separada aqui para os ícones e usa pra caramba. Então, por exemplo, aquele arroba, não sei se eu vou achar ele aqui, não, né? E-mail. Aqui, ó. Eu consigo, por exemplo, clicar aqui no envelope e aí eu tenho essa tag do HTML aqui, ó, né? E aí, se eu clicar aqui, ó, no meu. Onde eu vou pôr, hein? Aqui não vai ficar legal. Vamos melhorar. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou digitar user. Aí eu vou ter, ó, vários aqui como usuários. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para ser. Eu tenho users com mais de uma pessoa, mas eu acho que isso aqui serve, ó. Posso copiar e cara aqui. Aí, aonde eu tenho a tabela dizendo usuários cadastrados, eu coloco essa imagem na frente, tá? Eu acho que eu tenho outro lugar aqui também, vou colocar ele aqui, ó. Bom, o que que eu fiz? Olha que legal. Agora eu tenho. É, eu tinha que ter. Beleza. Bom, por que não funcionou? Porque eu preciso levar o Bootstrap Icon e eu esqueci aonde que é que faz. Deixa eu lembrar. Deixa eu ver. Bootstrap Project, Docs. Eu acho que tá aqui, ó. Icons. Por que que você não veio, hein? Era pra vir. Exibir usuários cadastrados. Deixa eu ver onde eu coloquei. Eu vou colocar no botão. Deixa eu ver agora. Ele não foi. Deixa eu dar um Ctrl Shift aqui. Deixa eu tirar do responsivo, colocar um texto maior. O load URL, documentos, aula, nick, boot, beleza. Tá falando que isso não é original. Engraçado. Cadê o ícone do Bootstrap? Eu acho que eu tinha que ter o ícone. Vamos voltar lá de novo, lá no download. Alternativa CDN. Deixa eu ver aqui. Vit. Introdução. Beleza. Ok. Bootstrap. JS componente. Box. Community. Rapaz, hein?
eu ver aqui se ele vai. Oxe, ele não tá indo. Cara, que loucura. Deixa eu lembrar. Sair. É. Image. API. Extensão. Ahn, aqui, ó. Bom, não sei por quê, mas ele tá aqui. E eu não sei por que cargas d'água ele não está lá. Deixa eu pesquisar lá pra ver. Eu sabia que tem que subir ele, mas estranho, né? Bootstrap ícones. Olha que loucura. Rapaz. Tá bom, beleza. Vamos lá. Vamos pegar aqui, Bootstrap ícones. Vamos chamar ele via CDN aqui também, né? Então vamos dar um end e vamos colocar aqui, ó, link href, esse cara aqui dentro. Bom, agora eu devo ser capaz de ter o usuário. Oxi! Ícones get bootstrap access to font bootstrap ícones min geticones.com. Beleza. Rapaz, onde é que eu estou errando? Uhum. User. Oxi, Maria. É, não sei por quê. Vamos pedir ajuda ao ChatGPT. Vamos lá. Não consigo usar ícones do Bootstrap. Valio o meu código e me diga onde errei. Deixa eu mandar para ele ver. O problema do seu código, você não carregou corretamente o CSS de ícones. Ok. Troque por... É o que eu estava buscando. Vamos lá. Vamos carregar ele aqui. Beleza. Ah, vou lá. Salvo o chat GPT e eu não sei por que, que ele não criou aqui, mas criou lá em cima. Olha lá. Tá? Então, voltando aqui aos acontecimentos normais, eu consigo pegar esses usuários aqui e colocar lá dentro do Bootstrap, tá? Então, se eu colocar esse cara aqui e copiar, eu consigo colocar ele dentro dos usuários aqui, ó. E aí, na hora que eu entrar aqui dentro do relatório, eu tenho o ícone preto. Observa que ele faz o contraste. Onde é branco, ele é preto. Onde é mais escuro a cor, ele fica com um fundo branco, tá? Bom, existe aqui, eu não sei se percebeu, mas quando a gente fala de ícones, tem uma porrada. Inclusive esse aqui. Eu já usei. Inclusive, tá? Bom, é aqui você pesquisa os ícones e aí você também tem outras qualidades de ícones aqui, tá? É bom, tá? Funciona do Bootstrap normal. Só que assim, ó, tem uns que é pago. Então você tem que ir aqui no Free e aí quando vai no Free você tem quase a mesma coisa, tá? Olha lá, ó, quase a mesma coisa. Aí pra você usar, se eu não me engano, eu acho que tem que ter o Start aqui, ó. Acho que ele vai te mandar o kit aqui, bonitinho, mas tem um link para fazer. Mas, cara, Bootstrap te atende. Na maioria das vezes
vai ser isso aqui dentro do Bootstrap, tá? Bom, recapitulando, acho que eu dei uma pincelada, tá? Nas coisas que tem. A maioria das coisas que você vai usar vai ser o grid, né? Que a gente está vendo, as colunas, né? Que a gente acabou de ver, as colunas aqui dentro. De layout, acho que é isso. Tem esses utilities aqui que são. Acho que não vai entrar muito somente não precisa. Os tables aqui, tá? Você vai usar bastante, imagens também. Figuras, eu, sinceridade, nem sei o que que é. Acho que eu nunca usei. Aí os forms, você vai usar isso aqui pra caramba. E os componentes que são as listas, né? Que você vai usar. Eu falei, acho que a gente ia usar o carrossel, né? Aqui, ó. Carrossel, quando eu comecei a desenvolver, eu achei isso aqui maravilhoso. Esse aqui não tem o menu embaixo. Esse aqui já tem o menu embaixo. Essa é a diferença, tá? E aqui você tem um título com texto que você pode pôr. O fade, olha que legal. Então você não tem um. Você tem um fade, ele aqui. Vamos usar o fade. Vamos usar. Eu usei. Uma bagunça isso aqui, né? Vamos tirar esse menu aqui. Vamos usar ele. Eu tenho. Opa, aqui. Ó, beleza. Vamos usar ele aqui dentro, tá? Então, cliquei, entrei aqui. Olha só. Não está funcionando porque não tem as imagens. Então, vamos pegar umas imagens. Google Images. Deixa eu ver se tem algumas coisas. Papel de parede. Eu acho que pega algumas coisas aqui. Papel de parede. Vamos pegar essa imagem aqui, ó. Não, eu quero só. Abrir modo leitura, salvar como. Inspecionar para ver se eu acho a imagem, o link dela. Não é legal. Terra, deixa eu ver. Quero imagens. Abrir o link. Cadê abrir imagem, uma nova tabela? Isso. Ó, então, vou pegar essa aqui. Vou colocar aqui, ó. MSS. Então, tem uma imagem aqui. Vou utilizar outra. Sair das propagandas, né? Ó. Vamos abrir essa imagem, uma nova guia. Vamos colocar aqui também. Eu só tô olhando, só tô gravando, porque daqui a pouco eu não sei se tá gravando mais. E vou pegar a imagem dessa estátua aqui. Não preciso salvar as imagens, posso pegar, mas lembrando que tem risco, né? Se o cara apagar a imagem lá, já era. Bom, abrir. Olha lá. Observe que ele respeitou exatamente o tamanho do da div, né? Da minha coluna. E ele não aumentou e nem nada. E provavelmente ele tá meio responsivo. Olha que legal. Ai, ai. Muito legal, né? E lembrando que provavelmente, se a gente colocar ele num layout menor, deixa eu ver se eu expando aqui, ele provavelmente. Aí, ó, ele subiu, ó. Ele ficou pra cima, em cima da tabela, tá? Bom, cara, é isso. Vou mandar o código aí também, dessa bagunça aqui. Vou tentar dar uma arrumada nessa bagunça aqui. É muito código. Mas, eu não sei se você percebeu, a maioria é Ctrl C, Ctrl V. Em tese, eles falam que na internet, né, nada se cria, tudo se copia. E é algo mais ou menos isso porque você preza uma rapidez no desenvolvimento. Se a gente fosse fazer isso tudo aqui naquelas páginas que a gente está pensando, vai horas de desenvolvimento. Aqui vai, melhor, vai dias, né? Aqui vai horas. Existem outros, tá? Frameworks, estilo Bootstrap.
Eu já usei alguns. É, esse Materialize aqui, eu já usei ele, tá? É muito bom. O Foundation também já usei. Material UI também já usei. E o Tailwind CSS não usei, não gosto. Bom, o que todos têm em comum? Todos. Layout. Todos, todos, todos. Então você tem um get started aqui normal, então você aponta para o CSS para o JavaScript. Aqui, se você estiver usando outro tipo de linguagem, aí ele te dá aqui né, a estrutura do código, como é que vai ser. Aí você tem aqui separado, então você tem as transações aqui, ó, o grid, que é o que a gente precisa ver. Olha só, ele tem um container, aí ele falou, opa, aqui eu tenho um container, tem a divisão das 12 colunas, então olha, row, coluna, blá, 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 12 colunas. E aí eu posso brincar. Então, ou seja, é a mesma coisa. Não muda. Se mudar é semântica. Se mudar vai ser o nome do CSS, tá? Que vai mudar. Tem esse pulse. Olha só. É legal. Dependendo do que você for fazer, fica aqui pulsando para dar uma noção que a pessoa tem que clicar. Você tem aqui transições, né? Eu acho que é de clicar no link, ó. Olha lá para você ver, né? Tem algumas coisas aqui que são interessantes. Dentro do JavaScript aqui você tem algumas coisas interessantes, né? Uma auto-inicialização, o próprio carrossel de imagem que a gente falou. Então aqui ele tem o carrossel, o calopse dele lá, bonitinho, funcionando, os drop-down, igualzinho no Bootstrap, as modais também funcionando, né? Aí tem o modal com botão, modal para lá. Tem um parallax, né? Que é exatamente isso aqui, ó, né? Você move, o conteúdo move com você. Ele também tem esse componente. Tem um monte de coisa. Tem coisa aqui que eu nem sei o que que é, tá? Olha que legal. Que massa. Então, tipo, você tá aqui, tá aqui, tá aqui, mudou de página. Olha que massa, tá? É, tem um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. Voltando para cá, o Foundation eu também já usei. Eu acho. Mas aqui ele tá pedindo para baixar, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar na documentação. Aqui, ó, Get Started. Develop, tutoriais, develop, showcase e docs. Achei. Sites. Bom, então aqui a mesma coisa, instalação. Na instalação ele faz até um vídeo, né? Aí ele te dá aqui o CDN para você. Aqui não te dá o CDN, né, cara? Dá o CDN para baixar, os links, né, para poder fazer. O início dos seus projetos, tem vídeos explicativos, né? O que que você vai fazer, blá blá blá. Deixa eu ver se eu acho aqui o grid. Deixa eu ver. Não, aqui é o topografia. Bottom, containers, card, drop-down. Então dá pra cima. General. Aqui, ó. Grid. Então aqui ele tem os grids. Ó. Grid X. Célula. O que ele chama de grid X é linha. Você tem a célula. Tá? Então aí, ó. Você tem isso daqui. É semântica que muda. Se você clicar aqui nesse 1000UI. Eu achava que isso daqui era da Xiaomi. Eu não sei se ainda tem. Mas assim, ó, docs. Vamos aqui. Então, instalação, a mesma coisa, né? Aqui é para. Você vai aprender mais para frente a gente usar. Mas o que a gente vai usar é esses caras aqui, né? Google API. O Google Fontes. E aí você tem os links dele aqui para em algum lugar, tá? Vamos lá. Aí a utilização, ó, ele já tem aqui um Hello World. Você tem um efeito aqui de onda quando clica no botão. Muito legal. MCP. Ok. Esse aqui é para IA. Bababá, bababá. Exemplos de projetos, templates. Olha que legal, cara. Olha isso, que legal. Deixa eu ver se ele é responsivo. Que massa. Não é responsivo. Ai, que bosta. Voltou a ser. Mas muito massa, tá? Muito massa.
Aí você tem os outros aqui, beleza, componentes, suporte, deixa eu ver, componentes, todos os componentes que tem aqui. Então, ó, tem o componente de input, de botão, botão group, checkbox, rating. Isso aqui é massa, olha. Olha que legal para fazer uma classificação, muito massa. Inclusive tem um projeto que eu preciso usar. O slide, o select, né? Então você tem que a idade, ele bonitinho funcionando. Os botãozinhos de switch, olha lá, cada um tem o seu, né? O seu estilo, cada um dá uma cor. Transfer. Ah, você pode mandar para um lado, para o outro, ó. Legal, massa, isso também. Data display. Olha, que bacana. Ele tem um avatar que pode ser com carinhas aqui. Você tem os ícones deles. Tá, beleza. É deles. Material ícone aqui. Que massa. Tem uma porrada de coisa, cara, que só pra. Ó, o que é isso aqui? Snack bar. Snack bar notification. Ah, tá. Ah, aqui, ó. A notificação aqui embaixo, tá? Os cardzinhos dele funcionando. Então, assim, o céu é o infinito aqui de todos os materiais. Foco no Bootstrap, que eu acho que ele é mais simples e entrega melhor. Fechou? Abraço.